Pod Saúde, com Claudete Troiano. Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Pod Saúde. E olha que flores lindas hoje o Serginho da Estrelízia mandou aqui para deixar o nosso cenário mais bonito ainda. Hoje, olha que coisa linda, antúrio, que muita gente gosta, né? E Estrelízia, lindas as flores. Um beijo para você, Serginho, para toda a equipe aí. Dessa floricultura que São Paulo ama, tem vários endereços e não esqueça de presentear com flores. Bom, hoje nós estamos aqui com o Clébio Cardoso, é um mineiro muito querido, um chefe dos melhores. Bastou dizer que é mineiro, a gente já sabe que é bom, né, Clébio? De que lugar de Minas Gerais você é, Clébio? Sou de Itaiobeiras, uma cidade norte de Minas. Itaiobeiras, um beijo para vocês, todo mundo ligado aqui no Pod Saúde. E o Bonito é um restaurante que nós temos aqui no Itaim Bibi de comida contemporânea, né, Cléber? Exatamente, exatamente. Lá você vai comer, beber e dançar. Não só um restaurante. Delícia. Exatamente. 3 ambientes diferentes, come e já gasta todas as calorias. Para eventos, eu sei que vocês já estão lotados, né? Graças a Deus. Eventos de amigo secreto, festa de confraternização para o final do ano. Mas dá para pedir delivery, pelo menos? Dá para pedir delivery, sim. Pode Mostra pedir pra gente, então, Clébio, o que eu posso pedir? Hoje você trouxe aqui entradas, mas mostra aí. Sim, hoje nós trouxemos entradinhas só, mas a gente tem pratos principais, pizza napolitana, tá? Hoje trouxemos aqui um pouquinho, o mínimo, tá? Pastel de rabada, trouxemos um guacamole, uma croqueta de ramon, rolinho primavera, uma brusqueta maravilhosa com cogumelos, tá? Uma brusqueta brie ramon com ramon, maravilhoso, um presunto cru. Nossa, tá com cara boa, hein? Tá. Então Obrigado. não esqueça de visitar. Deixe pra gente, por favor, o Instagram e o endereço certinho do Bonita. Mais uma boa opção para o seu almoço, para o seu jantar, para o seu happy hour aqui em São Paulo. É Bonita Bar e Cozinha e esse é o Instagram. E o endereço é Rua Clodomiro Amazonas 142, no Itaim Bibi. No coração do Itaim Bibi, né? Exatamente. Beijo, Clébio, obrigada. E a nossa equipe aqui da Frame Produtora vai poder saborear, experimentar um pouquinho, né, do que o Bonita faz. A direção do nosso Pod Saúde é do incrível Hélio Silliman. Gostou, Elinho, do incrível? Um dos diretores de maior experiência em televisão, agora em podcast também. A Frame é uma grande produtora, eu estou muito feliz aqui com essa equipe maravilhosa. Obrigada a cada um de vocês sempre. E vamos começar o Pod Saúde de hoje agradecendo algumas pessoas que colaboram, pode vir, doutora, com o nosso trabalho aqui. Por exemplo, essa caneca super bonita você vai levar de presente para lembrar da sua participação por aqui. Ela é linda, não é? Eu adorei. Wayne, muito obrigada. O Wayne é lá da @W Adesivos, com brindes lindos e diferentes, mais de 3.000 brindes diferentes para você presentear agora os seus parceiros nesse final de ano. E sempre, né? Durante o ano todo. Esse vestido que é bem primavera ainda, verão, bem Brasil, linho, que é um tecido que veio para ficar ou voltou para ficar, é da Ana Ri, obrigada Ana Ri, é anari.shop, e eu estou usando aqui acessórios da @Estela Geromini, que é muito talentosa também. E nós vamos falar hoje sobre transtorno alimentar, compulsão alimentar. Você sabia que 1 em cada 20 pessoas no Brasil tem algum tipo de transtorno alimentar? Chama a atenção o aumento de casos em adolescentes. Olha, uma pesquisa realizada em 16 países, incluindo o Brasil, aponta que 1 em cada 5 jovens de 6 a 18 anos sofre com algum distúrbio como esses. Transtornos alimentares são condições psiquiátricas que se caracterizam por alterações persistentes nas refeições ou em comportamentos relacionados a hábitos alimentares. Os casos mais conhecidos, eu acho que aí todo mundo sabe, ou tem informações, bulimia e anorexia. A Associação Brasileira de Psiquiatria estima que mais de 70 milhões de pessoas no mundo possuem algum distúrbio alimentar. No Brasil, cerca de 15 milhões de pessoas.
Ao meu lado, a doutora Mara Maranhão, médica psiquiatra formada pela Universidade Estadual Paulista, médica psiquiatra do Programa de Atenção aos Transtornos Alimentares da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Seja bem-vinda. Boa tarde, Claudete. É um prazer estar aqui. Prazer é meu em recebê-la e poder ajudar aí tantas Sim. mães preocupadas, tantas garotas com o problema, a mãe fica desesperada, não sabe o que fazer. Sabe, doutora, que uma vez, entrevistando um senhor, e ele tinha perdido uma filha de 15 anos para bulimia, e ele falou que ela aprendeu a bulimia, a comer e vomitar, na internet. Isso é possível e muitas vezes acontece mesmo. Tem sites que ensinam a garota a ser anorexa, ou o menino também, ou bulímica. Sim. Então, assim, as redes sociais, eu acho que elas têm um potencial enorme para o bem, né? Se elas forem bem usadas. Sim. Mas também é possível que as pessoas tenham uma grande... Existe muito espaço aí para propagação, né, de ideias relacionadas, assim, doentias, né? Relacionadas a corpo e peso. Então, né, é conhecido ali os sites Proana, Promia, né, que as pessoas, muitas garotos e garotas que sofrem de transtorno alimentar acabam se reunindo ali para discutir como emagrecer, métodos para emagrecimento mais Jura? rápido, para esconder a magreza dos pais, para disfarçar o comportamento Ensinam alimentar. tudo. É uma troca de experiência nesse sentido. Meu Deus. E tem como os pais bloquearem esse tipo de site, não? Então, desde que os pais consigam, eu acho que é super importante os pais Conversar. acompanhar e conversar e acompanhar essa, né? No que os filhos, né? O que eles que estão tipo de vendo? sites, em que tipo, o que eles consomem em termos de mídia. Tem que ficar atento, Eu acho né? que sim. Porque não só isso, muitas outras coisas, né? Em outras coisas também. Mais perigosas. Exatamente. Essa é muito perigosa também. Ensina tudo. Então, tem o lado bom e o lado ruim e você tem que ficar de olho. Não dá para deixar filho, principalmente nessa idade aí, pré-adolescente, Exatamente. adolescente, sozinho em frente a um computador. Computador não é babá, nunca foi. Exatamente. Infelizmente está sendo até de bebês, mas não deveria. Bom, vamos começar falando então sobre esses dois transtornos que são os mais conhecidos, né? A bulimia e a anorexia. O que é bulimia? Tá bom, vou começar falando aí. Então, realmente, os transtornos mais conhecidos na mídia, né, são a anorexia nervosa e a bulimia nervosa. Né? Falando um pouco primeiro da anorexia, que é o transtorno alimentar considerado aquele que é mais fácil de identificar, porque ele está relacionado com uma magreza extrema. Né? Então, na anorexia nervosa, existe uma dieta que começa como uma dieta muito restritiva, né, que leva o indivíduo a perder cada vez mais peso, a chegar a um peso que não é um peso saudável para a sua idade, para a sua altura e que destoa da sua trajetória de desenvolvimento. E ainda assim ele se vê gordo ou se vê Sim. fora do peso ideal? Sim, uma das características do quadro é a distorção, né, de Da imagem. imagem. Então, muitas vezes, esse padrão, mesmo a pessoa estando extremamente magra, ela continua determinada a restringir a alimentação. Mais e mais. Muitas vezes essas pessoas negam, né, que tenham fome, mas isso não é verdade, né? Então, porque o nome, o termo anorexia, ele se relaciona, né, ele quer dizer ausência de fome, ausência de apetite, o que não é verdadeiro. Na anorexia nervosa, o que existe é uma negação, né, do apetite. Então, Mas ela não sente fome, assim? Como que consegue ficar sem comer? muitas vezes ela sente, mas uma característica dessas pessoas, né, é ter uma capacidade enorme de autocontrole. Tá. Né? Que muitas vezes é muito maior do que outras pessoas têm. E isso é uma das coisas que leva... Tem fome, mas não come Não porque come. precisa estar magra. Exatamente. Quer estar muito E porque magra. tem uma culpa enorme em relação ao comer. Ah, Né? é? Então, esses são os critérios para anorexia. Né? Esse eu acho que é mais fácil, desculpa, doutora, mas da mãe perceber, dos pais perceberem, né? E assim, por quê? Porque é evidente, salta aos olhos a magreza. Né? Muitas vezes a pessoa parte de um peso normal, começa fazendo uma dieta que vai ficando cada vez mais estranha, mais restritiva. Algumas pessoas acabam escondendo comida, se interessando muito por culinária, gostando de cozinhar para outras pessoas, mas ela mesma não consome aquilo que ela cozinha. Mais difícil ainda, cozinhar e Sim. não comer. Um interesse grande por calorias, né? Olhando as embalagens dos alimentos para ver qual que é a composição nutricional deles, a composição calórica, né? E isso vai num crescendo. Então, até chegar num ponto onde muitas vezes a pessoa passa dias até em jejum. E sabe-se por que isso começa? Então, os transtornos alimentares, de uma forma geral, eles são quadros muito complexos, né? Às vezes a gente quer atribuir a um aspecto só
só, mas a gente fala que, né, como outros quadros dentro da psiquiatria, eles são multifatoriais. Então, a gente fala de aspectos que são socioculturais, aspectos psicológicos, né, e aspectos, inclusive, biológicos. Então, existe uma predisposição Genéticos, né? genética para desenvolver o quadro. Então, um fator só, ele nunca explica o desenvolvimento de um transtorno alimentar, né? E a gente fala também a gente costuma dizer que existem fatores predisponentes e precipitantes. A dieta é um dos fatores precipitantes mais importantes para um transtorno alimentar, né? Bastou começar. Pra Um alguns, hábito de fazer dietas é algo que coloca a pessoa numa situação de vulnerabilidade para o desenvolvimento de um transtorno E alimentar. se ela conversa em rede, né, na internet, com outras que estão agindo da mesma forma, para essa pessoa que tem esse tipo de transtorno, acaba sendo normal? Parece normal para ela? Para a pessoa, porque ela busca apoio de pessoas que pensem de uma forma semelhante e que a apoiem, né? Então ela vai achar que está tudo bem. E aí que acaba acontecendo com isso? Esse comportamento muitas vezes fica escondido da família, de outros ambientes, da escola, né, dos amigos, e fica circunscrito a esse meio. Então, por isso pode demorar muito tempo para alguém perceber alguma coisa, né? Só quando aquela magreza fica extrema, muitas vezes é que a família, até porque a pessoa mesma não costuma negar, né? Então, costuma disfarçar o comportamento. Você acha, como psiquiatra, doutora, que essa coisa de na rede social sempre está tudo bem, né? A pessoa é sempre bonita, ela sempre está bem, ela tem um visual bonito, ela parece que tem tudo que o outro não tem. Primeiro, essa ditadura, né, pela magreza, por estar bem significar ter um corpo legal, isso pode ter contribuído nos últimos tempos? Certamente. Acho que existe uma questão, né, em relação social que aproxima a ideia de magreza da ideia de sucesso, de poder, né? Então, até por isso, né, a gente vê que o contrário também é verdade, que se associa ao sobrepeso, à obesidade, ao fracasso, à preguiça, também se relaciona a magreza ao sucesso. Ao sucesso. Então, assim, isso as pessoas existe um reforço positivo, né? Um reforço para as pessoas que, quando elas perdem peso, elas geralmente são elogiadas, né? Normalmente. Normalmente. Por todos. E nas redes sociais também. Sim. E essa internalização desse padrão, que é um padrão que muitas vezes é incompatível com as características biológicas daquela pessoa, né? Então, isso leva a uma enorme frustração, porque também existe essa ideia da sociedade de que se você tiver recursos suficientes, você pode fazer com o seu corpo qualquer coisa, que ele é maleável, né, age infinito. Então, você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer tratamentos, e isso não é verdade, né? E muitas vezes as pessoas acabam muito frustradas porque elas não conseguem, assim, estar à altura do que elas consideram que é esse padrão internalizado. E nem tudo que se apresenta nas redes sociais é verdade. Certamente. Às vezes a pessoa pode ser muito infeliz e posar de feliz. Exatamente. Não é? E não ser, Exatamente. no fundo. Então, é fácil enganar. Agora, quando a gente fala assim de adolescente, porque o número vem aumentando, e como eu abri aqui esse episódio falando, é preocupante. Mas existe, por exemplo, na profissão de modelo, em que elas têm que estar extremamente magras, cada vez mais magras, existem muitas anoréxicas e bulímicas, né? Sim. Que sofrem com isso Sim. na profissão. Porque, assim, quando o corpo... Então, adulto também pode ter problema. Pode. E quando o corpo ele é, né, o instrumento de trabalho, então, assim, né, dançarinas, bailarinas, modelos, né, assim, atletas, são pessoas que têm essa questão de estar em uma ocupação, onde o corpo e o peso são importantes, certamente é um fator de vulnerabilidade de risco para desenvolvimento de transtorno alimentar. É mais perigoso ainda, né? Sim. Bom, nós falamos aqui sobre anorexia nervosa e a bulimia. A bulimia, ela é um transtorno alimentar no qual a pessoa tem episódios recorrentes de compulsão alimentar. Então, são episódios onde ela come uma grande quantidade de alimentos num espaço limitado de tempo e depois desses episódios ela costuma ter um comportamento dirigido para evitar o ganho de peso, né? Então, para se livrar do alimento. O que ela pode fazer? Ela pode provocar vômitos, usar laxantes, diuréticos, fazer exercício físico excessivo, fazer dieta super restritiva, jejuns. Então, após as farras alimentares. Após as farras alimentares, que a gente chama de episódios de binge, né? Ou de compulsão alimentar. Tá? Então, aí ela pode desenvolver qualquer uma
qualquer um desses problemas, todos os problemas, né? Isso. Porque exercício físico em excesso acaba sendo um problema, provocar o vômito, ela deve perder substâncias importantes também, Exatamente. não é? E aí traz uma série de consequências para a saúde da pessoa. Então, assim, a bulimia, ela então cursa com esses episódios recorrentes de compulsão alimentar associados a métodos compensatórios para evitar o ganho de peso. A maior parte das pessoas que têm bulimia nervosa tem uma questão de, né, onde a imagem está no centro do que ela considera o valor, né, dela como indivíduo. Então, existe um peso muito grande do corpo e da imagem, mas na maior parte das vezes são pessoas com um peso normal. Então, quando a gente fala é importante falar para todos que a gente liga a ideia de transtorno alimentar àquela ideia da magreza extrema. Quando, na verdade, a maior parte das pessoas que têm transtorno alimentar podem ter um peso normal e, às vezes, sobrepeso ou obesidade. Mas não conseguem se ver assim. E quando você falou ali no início que tem um peso genético, aí um fator genético, pode ser outro tipo de compulsão? Ou exatamente isso? Por exemplo, pais que tiveram esse tipo de transtorno, filhos estão mais sujeitos a ter, ou o pai era compulsivo por outra coisa, ou a mãe, e a compulsão é que veio nessa carga genética? Não sei se eu compreendi bem a pergunta, mas assim, quando a gente fala é por uma questão biológica mesmo. Então, existem determinados genes, né, que predispõem Mas é para o mesmo tipo de compulsão? para o mesmo tipo. Para o Então, mesmo assim, tipo? para o mesmo diagnóstico, você diz? Eu Isso. digo assim, ou ele tem algum tipo de transtorno e o filho pode ter, mas um transtorno diferente do dele. Sim, existe uma carga genética, por exemplo, né, a presença de um transtorno alimentar aumenta o risco para o desenvolvimento do mesmo transtorno alimentar e também de outros. Ah, então isso que eu queria E saber. também de outros. Pode ter sido outro tipo de Pode. transtorno, mas esse fator biológico está lá Está lá presente. para o filho. Isso, junto com esses outros fatores, que são esses fatores psicológicos, né, que são, Tá. às vezes, traços de personalidade que predispõem a pessoa, Sim. e os fatores socioculturais também. A bulimia, como a anorexia, pode ser letal? Pode. Inclusive, a anorexia é o transtorno mental de maior letalidade entre todos os quadros psiquiátricos. Em qualquer idade? Em qualquer idade. Então, assim, se pegar como grupo, né, a gente sabe que transtornos alimentares, eles costumam aparecer antes dos 30 anos. A primeira manifestação, eles Certo. podem acontecer em qualquer idade, mas o pico, né, na manifestação, o pico de incidência dos transtornos alimentares é ali na adolescência, então dos 14 aos 20 anos. É o período onde geralmente esses quadros surgem, aparecem pela primeira vez, mas eles podem seguir um curso crônico, tá? E é possível a gente encontrar, inclusive, em crianças e em pessoas mais velhas também. E ela pode carregar isso durante muito tempo, a pessoa? Pode. E é frequente que esses quadros sejam quadros crônicos, né? A anorexia, pela própria característica de trazer o grande risco à vida, as intervenções costumam ser mais precoces. Mas na bulimia nervosa e num outro transtorno alimentar, que é o transtorno alimentar mais comum, que é o transtorno de compulsão alimentar, que é o mais frequente na população, o tempo médio para buscar ajuda varia em torno de 4 a 8 anos. E como é esse? O transtorno de compulsão alimentar, ele é parecido com a bulimia nervosa no sentido em que ele cursa com episódios recorrentes, pelo menos semanais, de compulsão alimentar. Só que diferente do que acontece na bulimia, a pessoa não tem um comportamento de compensatório, como, né, fazer jejuns, provocar vômitos, laxantes. O que acaba acontecendo? Então, ele só tem os episódios, mas depois não tem o comportamento compensatório. Então, essas pessoas acabam tendo muito mais ganho de peso. Então, existe uma forte associação do transtorno de compulsão alimentar com sobrepeso e obesidade. Agora, dizem que a gente desconta tudo na comida, né? Ou procura no prato de macarrão o afeto, no chocolate o carinho, o Sim. conforto. Por que as pessoas buscam tanto conforto em comida? Porque comer, ele é um ato prazeroso, né? Então, É bom, né, É muito gente? bom, É bom. né? E nosso cérebro, assim, né? Assim, a comida, ela aciona regiões do cérebro relacionadas à recompensa. Da mesma forma que algumas substâncias psicoativas, por exemplo, algumas drogas fazem. Então, né, nós comemos não só porque a gente precisa, porque a gente tem fome, mas porque comer é recompensador, é prazeroso, é gostoso. Né? E toda vez que a gente come, toda vez que a gente faz alguma coisa que é boa, a gente precisa ter a capacidade de autocontrole, né, para interromper aquele comportamento, porque ele pode ter consequências negativas também, quando você se excede.
né? Mas então, assim, o cérebro das pessoas que têm esses quadros, né, eles têm uma dificuldade maior no autocontrole. Quando a gente fala dos quadros, né, do espectro da compulsão alimentar. E pode estar ligado também a problemas emocionais? Sim, e frequentemente está. É? Então, a gente fala muito do comer emocional, né? É. Então, a gente come também porque a gente está frustrado, porque a gente está alegre. E a gente sabe que muitos dos episódios né, de farra alimentar ou de exagero alimentar são precedidos por emoções negativas. Então, assim... Por exemplo, briguei com o marido. Ai, que Exatamente. raiva, vou lá e como. Exatamente. Briguei com meu marido, né? Tá. Tô ansiosa porque eu vou fazer uma prova, Tá, né? fui demitida. Porque Ai, foi que demitida. raiva, vou lá e como. Exatamente. Ai, que alegria, meu Deus. Arranjei emprego. Vai lá e Isso. come. A comida... É impressionante. A comida, ela entra, né? Ela tem esse papel, ela pode tanto recompensar quanto aliviar o sofrimento, né? Então, e muitas vezes as emoções negativas são gatilhos para os episódios de exagero alimentar, de E o compulsão. comer noturno? O comer noturno, embora ele não tenha uma categoria própria nas classificações, né? Mas a síndrome do comer noturno, ela é um quadro que está relacionado a um atraso circadiano da alimentação. Porque Nossa, que é isso? geralmente a gente come, a nossa vontade de comer, a nossa alimentação está associado com nossos ritmos circadianos, então com claro e escuro. A gente costuma ter mais vontade, né? E comer durante o dia, não comer à noite. Na síndrome do comer noturno, a pessoa, geralmente, ela tem que ingerir mais do que metade das calorias, então ela ingere a maior parte das calorias do dia depois das 19 horas. Então, Mas é no uma período da necessidade noite. física? Porque as pessoas têm essa tendência. Então, assim, tá. então elas acabam não tendo uma boa noite de sono, porque elas acordam, Pra às comer. vezes, muitas vezes, para comer. E aí, durante a manhã e a tarde, elas não têm fome. Então, está associado também com uma falta de apetite de manhã. Então, são pessoas que geralmente pulam um café, às vezes pulam o almoço. Outra coisa, doutora, que se observa é a pessoa que consegue comer de uma forma, digamos, social. Estamos no almoço. Sim. Eu como delicadamente, um tanto que, né, seria normal comer. E quando a visita vai embora, ou quando eu saio do restaurante, eu vou lá e encho a boca de comida. Quer dizer, como mesmo. Por que isso acontece? Isso é super importante, Claudete. Por quê? Porque, assim, são coisas que acontecem, a pessoa, geralmente, ela tem muita vergonha desse comportamento. Então, quando a gente Ela vai se falar... controla. Ela se controla na frente das pessoas e ela faz escondido. Então, quando a gente vai, né, tentar caracterizar um episódio de compulsão, a gente pergunta para a pessoa assim, você costuma comer escondido? Né, por vergonha? Porque a pessoa tem muita vergonha até da forma como ela come nesses episódios. Ela costuma comer muito rápido, comer sem critério, comer coisas que ela não comeria na frente de outras pessoas Nem da em forma. grande quantidade. Sim. Então, depois ela sente uma enorme culpa, vergonha, às vezes repulsa por elas mesmas. Então, isso está muito relacionado, né, a sentimentos muito negativos depois do episódio. Que a pessoa sofre muito depois. Nossa, eu já vi um garotinho pegar comida da lixeira. Então, E criança. assim, existe uma voracidade, né, É. relacionada. Sabe, de sair comendo tudo e catar comida da lixeira no colégio para comer. Muito triste. E o que acaba acontecendo, né? Depois de um episódio desse, a pessoa se sente tão mal que qual que é né, o comportamento mais natural que ela costuma ter, né? Mais frequente. A gente fala, então agora eu vou me controlar muito. E aí ela restringe mais ainda a alimentação. Então aí ela fica No predisposta melhor. a entrar num ciclo vicioso. Né? Isso pode ter origem lá na primeira infância, não? O que as mães deveriam ficar atentas já desde os bebês? Então, a gente sabe que, assim, né, é possível que alguns quadros que depois vão se manifestar mais tarde, né, eles se iniciem com episódios de comer excessivo já na infância, né? Na primeira Como infância? Muitas vezes da primeira infância. Então, assim, é importante, assim, para falar para os pais e os cuidadores aqui, assim, estabelecer padrões saudáveis que não estão focados na questão do peso e do corpo, mas que estão focados né, com foco na saúde. Então, isso é importante. Então, né, comer alimentos saudáveis, não porque eles emagrecem, né, mas porque a gente precisa ter saúde. Isso é algo que eu acho que é uma coisa que protege a pessoa E de depois do ficar futuro. falando Sim. para ter esse entendimento. Exatamente. Que a criança presta atenção em tudo, né? Presta. Entende né? tudo. E trabalhar com ela também, porque um dos grandes fatores de vulnerabilidade para transtornos alimentares é a baixa autoestima. Né? Então, assim, trabalhar o valor do indivíduo não relacionado à aparência, mas relacionado a todas as outras características que ele tem na personalidade dele. Né? Então, ele é muito mais do que um corpo, né? Do que um número ali, do que o peso.
Então, e isso é alguma coisa que muitas vezes é muito difícil, né? Porque, principalmente nessa fase da adolescência, onde a pessoa quer muito, né, se encaixar, ela quer muito corresponder ao que é o padrão do grupo, que é o que ela acha que, né, socialmente se espera dela. Então, quer dizer, uma mudança de postura de toda uma sociedade, né? De toda uma De sociedade. pais, de professores, de vendedores. Exatamente. Porque, às vezes, as próprias vendedoras, quando olham para uma pessoa mais cheinha, já falam, não, esse não dá, o teu número não tem, não vai te servir. E Exato. você já se sente muito Péssima. mal, péssima Exatamente. nessa situação. Já sai de lá e passa no primeiro Mac que encontra, né? Porque de raiva. Exato. Bom, a nossa repórter Marcela Troiano, doutora, ela foi até o GATDA, que é um grupo de apoio que você deve conhecer Sim. também, trabalha num outro tipo de grupo, para esses distúrbios, que cuida de pessoas com esses distúrbios. Vamos ver como funciona, porque você pode fazer parte dele e curar a sua vida. Vamos ver. Olá, mãe! Olá a todos que assistem o Pod de Saúde com Claudete Troiano. Hoje a gente está falando de um tema muito complicado, né, que afeta aí milhares de pessoas e muitas adolescentes. Hoje eu estou com a doutora Valéria Lemos Palazzo, neurocientista, psicóloga e coordenadora fundadora do grupo GATDA. Tudo bem? Tudo bem, Marcela. É um prazer te receber aqui e poder falar sobre esse assunto tão importante. O que é o GATDA? O GATDA é um grupo de apoio e tratamento dos distúrbios alimentares. Como existe muita confusão sobre esse assunto, muita desinformação, há 20 anos atrás aproximadamente eu criei o GATDA, que começou como um site. E hoje em dia ele é um blog, vocês se reúnem, como que ele funciona? Ele continua como um site informativo, ele continua com atendimentos particulares e com grupos de atendimento. Então, nos grupos, a gente tem a oportunidade de atender mais pessoas de outros estados, online, né? E também fazer palestras informativas, porque em transtornos alimentares não existe uma prevenção, mas existe a informação. Então, se você tem informação, você já vai saber antes. Você acha que nas escolas, né, deveriam ter essas palestras? Com certeza, inclusive eu já fiz isso várias vezes em escolas, dei palestras, só que as escolas pegam muito um assunto do momento. Aí passa aquela época, porque não está passando em nenhuma novela, em nenhum lugar, e aí eles não trazem mais esse assunto. Mas é importantíssimo, com certeza. Porque, na realidade, você falou que há 20 anos atrás, que foi, né, você criou esse grupo e tal. Atualmente, eu tenho visto nas redes sociais, aquelas pessoas com corpo perfeito, e na minha academia, crianças, né, crianças malhando já, com pesos, assim, astronômicos, sabe? E eu fico pensando... Hoje em dia é pior os casos de bulimia, anorexia e os outros distúrbios. Está pior ou melhorou? Olha, está pior em que sentido? Todo transtorno alimentar tem o fator genético hereditário. Então, essa genética, hereditariedade, ela não vai aumentar, ela tem uma taxa. Mas qual é o problema? Os gatilhos são maiores. Então, quem tem uma predisposição e fica exposto a isso, você vai ter mais gente que vai manifestar um transtorno alimentar com tudo isso. Qual dos distúrbios alimentares são mais comuns? O transtorno da compulsão alimentar, depois você tem a bulimia, depois você tem a anorexia, em ordem de quantidade de pessoas que têm a predisposição e que são afetadas. Esses são os 3. Não, você também tem a ortorexia, que dá muito em homens, quando é aquela busca de um corpo perfeito, mas a gente também vê muito em mulheres. Como você falou antes, mulher fugia da musculação, né? Hoje em dia você vê muita mulher querendo ter um corpo definido e nunca achando que está definido o suficiente. Até ficando grande demais, entre aspas. Ah, então esse também é porque uma amiga minha linda, maravilhosa, ela tinha já um bumbum maravilhoso, foi por silicone e acabou falecendo com 30 anos, aí foi uma perda muito grande. Existem esses casos, então? Existem, onde a pessoa está mais ligada à atividade física e alimentação, então ela é extremamente controlada na alimentação e na atividade física, e ela não vê que o corpo dela já está ali definido, os músculos, né, estão ali,
E ela não enxerga isso, assim como quem tem anorexia não enxerga o quanto magro está. E no que vocês acreditam, né? Dos tratamentos, enfim. Primeira coisa, informação, conhecimento. Porque quando você tem conhecimento sobre alguma coisa, você pega antes. E aí você começar o tratamento assim que você percebe alguma coisa diferente é extremamente importante. Então, conhecimento em primeiro lugar, por isso que o site é muito informativo. Depois é trazer um tratamento que seja inovador, onde você inclua neurociência, outros conhecimentos. Porque eu não entendo o tratamento sem a pessoa saber o que ela está fazendo, o paciente. Só repetindo coisas e sem ter a mínima ideia do que ele está fazendo. A cura? Não, você não tem cura, mas você existe controle, equilíbrio. Assim como uma pessoa que nasce com diabetes tipo 1, ela não tem cura. Mas o que acontece? Se ela toma a medicação certa, se ela está ali fazendo a alimentação correta, muitas vezes ela nem lembra que ela tem diabetes. Ela consegue levar uma vida normal. Mas cura seria nunca mais ter. Isso você não consegue. Vocês já salvaram vidas? Acredito que várias. Pelo retorno que as pessoas dão, sim. Deixa pra gente, então, o pessoal que tá em casa, as redes sociais, o site. O site é o gatida.com.br. E tem também, né, todas as campanhas e tudo mais. Se procurarem, eles vão achar bastante coisa. E o seu Instagram? Meu Instagram é o Gatida Grupo. Gatida Grupo. Bom, foi um prazer falar com você, saber mais um pouco. A gente ficaria aqui um tempão. Mas obrigada por enquanto, viu? E um beijo. Eu que agradeço, Marcela, para a gente poder divulgar conhecimento sobre um assunto tão importante. Doutora Valéria, muito obrigada. Marcela, muito obrigada também. Que importante aí o Gátida. Você de qualquer lugar do Brasil, entre no site, vai saber dessas palestras, dessas conversas em grupo de forma online e vai poder participar de qualquer canto do país. Você também faz parte de um outro grupo, esse é da Unifesp. Da Unifesp, Isso, da faculdade. isso. E como funciona, doutora? Só um adendo aqui, Tá. eu achei super interessante isso que a doutora Valéria falou, que eles têm uma iniciativa de promover, né, de divulgar conhecimento para a população em geral. Né? bem Além de legal. oferecer tratamento para as pessoas que sofrem de algum transtorno alimentar, também oferecer informação. Que é porque tão importante. isso salva, né? Eu sempre digo, informação salva vidas. Salva vidas. Salva vidas. Porque, assim, quando a gente fala sobre os profissionais na área da saúde, principalmente um psiquiatra, existe ainda muito estigma em relação às questões mentais, né? Então, geralmente, o psiquiatra, ele é o último profissional que vai ter contato com uma pessoa com transtorno alimentar, ainda que seja um quadro grave. Antes disso, tem a família, tem os amigos, tem a escola. Tem psicóloga. Tem o nutricionista. Tem nutricionista. Então, por isso que é tão importante as pessoas estarem informadas para ligar aquela luzinha de alerta. E a importância do psiquiatra num caso como esse. Sim. Aliás, nunca se teve tanta doença mental como hoje em dia. Uhum. Não é? Exatamente. E tem que procurar o psiquiatra. Agora, o seu grupo, o grupo que você faz parte, que é da Unifesp, ele funciona como, doutora? Então, os grupos que tratam, né, transtornos alimentares, eles são muito semelhantes, eles seguem Tá. a mesma premissa. Então, são grupos multidisciplinares ou interdisciplinares. Tá. Né? Então, Com vários profissionais trabalhando em conjunto. Vários. Nunca um profissional só. Por quê? Porque são quadros extremamente complexos. Por exemplo, né, na anorexia nervosa, junto com a extrema magreza, vem outras alterações. Então, alterações endocrinológicas, por exemplo. A menina pode parar de ter ciclos menstruais. Ela tem casos de osteoporose ligado a quadros mais crônicos. Nossa, que são ossos fracos. Então, né, perda de massa óssea. Então, isso você precisa de um clínico acompanhando. Então, geralmente, eu preciso de um psicólogo acompanhando essa pessoa, eu preciso de um nutricionista acompanhando a alimentação daquela pessoa e ajudando nas diferentes fases do tratamento. E como é esse tratamento? Ele é muito demorado? Depende de caso a caso? Isso. Porque a doutora Valéria até falou e a gente imagina mesmo. Não tem cura, mas tem controle. Isso, assim, tem controle e que a gente fala, né, sobre tem remissão. Então, remissão é um conceito que eu acho mais adequado para usar, Tá. né? Então, é possível a pessoa não preencher mais critério para o transtorno alimentar e viver uma vida satisfatória, né? Então, é possível, né? Então, quando a gente fala de cura, a gente está querendo dizer sobre algo que nunca mais vai acontecer. E a gente sabe que se a pessoa tem a predisposição,
né? Pode Ela tem acontecer. alguma vulnerabilidade. Então, é possível que ela venha apresentar novamente sintomas no futuro, mas é possível que ela também sustente uma remissão prolongada, né? Então, assim, E é aí isso que já a gente sabe o busca. caminho Já para a sabe o caminho. remissão. E já está informada a respeito, né? Da família já está informada. Mas normalmente eles são demorados, precisa de um envolvimento muito grande da família, não é? Muito grande, porque a gente está falando de pessoas, né? É até importante trazer isso para a família e para os amigos, para as pessoas que convivem com alguém que pode estar sofrendo de um transtorno alimentar, porque geralmente a gente está falando de pessoas que começam o quadro na adolescência. Então, é uma época onde a família tem um papel muito importante. E muitas vezes a pessoa resiste a iniciar o tratamento, né? Então, né, o próprio adolescente. Então, e é importante a família não se sentir culpada, não sentir que ela tem responsabilidade ali no que está acontecendo, ela é parte da solução, né? Então, porque existe muito receio, muita culpa envolvida, né? Então, assim, a gente costuma trazer a família para o tratamento, inclusive terapia familiar, grupos de família, são uma dos pilares aí do tratamento em transtornos alimentares, principalmente em adolescentes. Você acha que existem grupos suficientes de apoio para esses pacientes no Brasil ou não? Infelizmente, existem pouquíssimos grupos que trabalham com isso, né? E quando a gente fala, são tratamentos que, do ponto de vista, como eles envolvem uma interdisciplinaridade, assim, são tratamentos extremamente caros quando o indivíduo busca fora de um centro especializado ou fora de centros universitários, como são esses grupos, né? Porque são vários especialistas São vários envolvidos. especialistas e pessoas que trabalham com transtornos alimentares, né? Que já é algo difícil de se encontrar. São especialistas. São especialistas, são poucas pessoas, são pouquíssimos grupos. Quando a gente fala ainda na região sul e sudeste, ainda tem mais grupos, ainda que sejam pouquíssimos. Mas quando a gente fala de outras regiões do Brasil, centro-oeste, norte, pouquíssimos. Isso é muito triste, porque ainda que haja trabalho online, né? Tanto do GATDA Sim. como da Unifesp, de algum outro grupo, o Hospital das Clínicas, né? sim. Tem aqui em São Paulo um ambulatório de tratamento também ligado à Universidade de São Paulo, mas é diferente. Ouvir, se informar é bom, é super importante, mas aquele paciente precisa do médico, do tratamento, né? Precisa. E individual. Precisa. Então, assim, principalmente nos quadros, né, mais graves. Então, né, algumas intervenções não especializadas já têm um impacto grande, né? Mas quando a gente vai falando de casos cronificados, casos graves... Que começaram lá importante, atrás, começaram lá né, na atrás. pré-adolescência. Isso. E a pessoa foi se adaptando. Então, assim, muitas vezes em segredo, né, sem compartilhar aquilo com a família, é possível a pessoa viver anos e anos. E uma mulher com bulimia, com anorexia, consegue engravidar? Depende muito do comprometimento, né, orgânico do quadro. Então, nos quadros de anorexia, por exemplo, antigamente, né, antes da última classificação, a amenorreia, que a gente chama, né, que é a ausência de pelo menos 3 ciclos menstruais, ele era um critério diagnóstico para anorexia. Né? Então, assim, isso já mostra que existe uma alteração muito importante hormonal nessas pessoas. Então, é possível que nos quadros cronificados exista um comprometimento da fertilidade, sim. Nossa, difícil. E você sabe que uma vez um cirurgião dentista me falou que a pessoa com bulimia, que no caso a compulsão é colocar para fora aquilo que ela exageradamente comeu logo após ter comido, às vezes nem chega em casa, vai no banheiro do restaurante, bota isso para fora, que pode cair os dentes. Exatamente. Os dentes são afetados. Exatamente. Pelos ácidos, né, do estômago. Ácidos, exatamente. Olha que coisa E é uma das impressionante. consequências, né? Quer dizer assim, então pessoas tão preocupadas com a aparência, com a forma, né? E uma das consequências é o desgaste do esmalte dentário, em alguns casos chegando até a perda de dentes, de fato. Teria alguma coisa que você poderia falar aqui para aquela pessoa que sofre com isso agora, nesse momento, e que após uma compulsão alimentar, sente culpa, sente vergonha? Tem alguma coisa que ela possa fazer sozinha naquele momento que ajude? Uma das coisas que a gente precisa falar para essas pessoas é que isso não é falta não é falta de força de vontade, tá? Não é preguiça, não é falta de comprometimento, nada disso. Que muitas vezes as pessoas que têm um quadro, né, como episódios de compulsão e de exagero, elas se sentem muito
ela às vezes descreve um sentimento de humilhação, inclusive, por serem incapazes de se controlar. Então, a gente está falando de uma doença que tem tratamento e que a gente precisa buscar, né, assim, combater esse estigma, porque existe muito mais dificuldade de uma pessoa que tem um quadro como esse em buscar ajuda do que uma pessoa, por exemplo, que tem diabetes, que tem pressão alta. No geral, as pessoas aceitam muito melhor Esse que tipo essas de pessoas doença. precisem de ajuda. Mas alguém que tem um quadro, né, principalmente dentro da psiquiatria, e mais ainda quando se fala de transtorno alimentar, que isso seria uma só falta de força de vontade. E não tem nada a ver com Não força tem de vergonha vontade. na cara. Exatamente. Se tivesse, emagreceria. Exatamente. Obesidade é um tipo de distúrbio alimentar? A obesidade não. A obesidade ele é um quadro clínico, ele não é um transtorno mental. No Tá. entanto, a obesidade ela pode ser uma consequência ou estar acompanhada de um quadro alimentar, particularmente do transtorno de compulsão alimentar. E essas pessoas, elas costumam buscar ajuda e fazer dietas restritivas. Às vezes elas vão buscar ajuda e aí o que elas recebem, né? Faça essa dieta restritiva, a pessoa não consegue, tem mais episódios de compulsão, ela fica mais frustrada e come mais, e aquilo vai virando um ciclo vicioso. Então é importante a gente conseguir identificar os casos onde tem o transtorno de compulsão alimentar associado. Junto. E às vezes está E, associado à às vezes, obesidade, sim. apesar da obesidade não ser um. Isso. Então, é possível você ter obesidade, não ter um quadro alimentar associado, e é possível que eles caminhem juntos. Esses quadros que caminham juntos, onde as duas coisas caminham juntas, são aqueles quadros onde tem um comprometimento da qualidade de vida maior, onde tem quadros clínicos mais graves associados e quadros psiquiátricos associados mais graves, como depressão, ansiedade, abuso de substâncias. Então, assim, né, não é só a questão do peso, né? Mas também está associado com outros quadros psiquiátricos. E se a mãe presta muita atenção ou mais atenção às meninas, né? Às vezes fica mais fácil porque por causa da roupa, né? Os moleques às vezes usam aqueles agasalhos maiores e vão para academia e você parece que presta mais atenção na menina. Eu não sei se eles escondem melhor, mas os garotos podem ser bulímicos e anoréxicos, não é, doutora? Com certeza. E eu acho que é mais fácil até, não sei se vício é a palavra correta, mas usuários de laxantes do que as meninas. E assim, né, existe essa ideia de que o transtorno, durante muito tempo, né, se pensou que os Que transtornos era uma coisa de alimentares mulher. eram coisas, E né, não é. que aconteciam só com mulheres. Não é verdade, eles são mais frequentes em mulheres. Mas assim, e não é que é algo que acontece também, assim, não é um fenômeno mais recente acontecer em homens também. O primeiro Sempre caso, aconteceu. o primeiro caso, né, na literatura descrito de um transtorno alimentar que foi uma anorexia nervosa num menino de 16 anos, foi descrito por um médico que foi o Richard Morton há 300 anos. Então, assim, Meu Deus. é muito tempo. Muito tempo. Né? Então, assim, acontece em homens. E eu acho que os homens, talvez, eles tenham até mais dificuldade de buscar ajuda, né? Por causa dessa questão de se mostrarem vulneráveis, né? Existe uma sensação de humilhação, de vergonha muito grande nessa população, né? Mas, certamente, os homens podem sofrer, e sofrer tanto quanto as mulheres E é mais sofrem. difícil perceber no garoto? Pode ser mais difícil porque as pessoas têm menos atenção para isso, né? Geralmente, existe essa ideia de que os homens eles buscam mais a força física. Então, estarem mais fortes, estarem mais, né, musculosos. Então, assim, as pessoas estão menos atentas ao desenvolvimento de um quadro alimentar nos homens. Mas, certamente, né, eles também podem desenvolver e podem ter consequências bastante sérias. E como você falou, que uma das coisas pode ser o excesso de exercício, o que no caso nem ajudaria, pode estar acontecendo. Pode. Então, assim, uma das formas que a pessoa tem de perder peso ou de compensar um exagero é atividade física exercício. excessiva. É Então, sair assim, correndo, Exatamente. correr demais, andar muito de bicicleta, fazer Isso. qualquer coisa de forma excessiva. Isso. E às vezes, né, como um comportamento em relação ao exercício, ele varia muito, né? O que que é muito? Assim, às vezes é difícil. É difícil. O que que é exagero? Né? Então, assim, a gente tem que olhar para o padrão daquela pessoa, mas, assim, e o quanto que ela está deixando outras atividades de lado para fazer atividade física. Então, existem pessoas que, por exemplo, se elas estão doentes, elas não deixam de ir para academia porque elas estão doentes. Elas têm uma fratura, elas estão machucadas, elas continuam treinando. Então, assim, existe esse desespero, né? Essa obsessão e essa incapacidade de se preservar quando elas precisam. Então, isso vai dando alguns indícios de que aquela atividade física está sendo praticada de forma excessiva.
Você tem filhos? Tenho uma filha. Meu Deus, como é difícil criar filho, né? É muito difícil, Meu Claudete. Deus, não vem com bula, não vem com nada. Não. Você não sabe o que fazer. São tantos os problemas São que tantas podem... as variáveis. Meu Deus, adolescente, então, são tantos os problemas, né? Uma força exagerada para ser do mal hoje em dia. Você tem que se preocupar com tanta coisa. Olha, por isso que tem um ditado que eu gosto muito: mães de joelhos, filhos em pé. Porque só rezando, né, doutora, para tudo isso. Bom, eu queria que você falasse, então, sobre, mais uma vez, sobre esse tratamento multidisciplinar, como a sociedade pode ajudar, como os professores podem ajudar a identificar. Eles passam muitas horas, às vezes Muitas. mais horas com os nossos filhos do que nós próprios, né? Como eles poderiam estar ajudando? Existe algum trabalho voltado para isso? Existem algumas iniciativas, como a doutora Valéria falou, né, de que a gente fala que é o trabalho de psicoeducação nas escolas. Quer dizer, às vezes a pessoa não está nem alerta para a possibilidade de estar acontecendo um quadro, um distúrbio alimentar. Então, assim, é muito importante que se verifique, né, que os professores estejam atentos para a mudança no comportamento, não só alimentar daquele adolescente ou daquela criança, mas, por exemplo, associado ao isolamento social, né, a mudança na forma de se vestir, a necessidade de comer e, por exemplo, imediatamente buscar o banheiro, ir ao banheiro, né, que muitas vezes é um indício de que a pessoa pode estar tendo um comportamento purgativo, né, como né, induzir vômitos, por exemplo. Tá? A perda de peso muito rápida, que muitas vezes é observada nessas pessoas. E, assim, não ter receio de abordar aquele jovem, aquele adolescente, aquela criança, e falar a respeito, porque muitas vezes as pessoas têm medo de ser invasivas, né, quando falam a respeito do corpo do outro, mas a gente está falando de sofrimento, de um sofrimento intenso. Então, que muitas vezes essas pessoas não estão preparadas para lidar com aquilo. Que é outra coisa que faz falta nas escolas brasileiras, a presença de um psicólogo, não é? Que pode detectar tudo isso, ajudar nessa conversa do bullying e de tantos outros bullying. problemas que ocorrem dentro de uma Isso. escola. Mas se nas escolas brasileiras, às vezes, não tem nem cadeira, nem giz para escrever na lousa, Exatamente. né? E que é Mas outra- que seria necessário, você não acha? Sim. A presença do psicólogo ajudaria muitíssimo em vários problemas que acontecem exatamente nessa fase escolar ou pré-escolar. Mas a própria doutora Valéria falou, eu acredito que o grupo da Unifesp também tem pessoas querendo ajudar, visitar a escola, dar uma palestra para os professores, para os pais. Isso é possível. E eu acho que as diretoras poderiam buscar. É uma grande ajuda para a família também. Uma enorme ajuda, porque a família se sente muito solitária e muito isolada. Existe uma série de... um medo do julgamento, e o julgamento de fato existe, né? Então, como pode, né? Como que você deixou o seu filho chegar nesse ponto? Como se dependesse da família. Né? E a família muitas vezes não tem esse poder, né? Lá no passado foi sendo construída essa ideia de que a família teria alguma responsabilidade no desenvolvimento do quadro. Hoje a gente vê de uma forma muito diferente, né? A família é parte da solução e ela adoece junto com aquela pessoa. Todos adoecem. Né? É muito difícil você tentar ajudar o filho e muitas vezes aquela pessoa tem uma resistência, porque é o pai que vai estar na linha de frente, o pai e a mãe, né? O É mais cuidador. difícil. É muito difícil, porque às vezes a pessoa não quer, né? Ela resiste. É mais fácil ouvir um estranho, não é? Exatamente. Do que os próprios pais. Até pela vergonha que a própria Pela pessoa vergonha. sente, eu acho. Exatamente. Bom, eu queria suas considerações finais, seu recado para quem está nos vendo aí nesse Pod Saúde muito especial, que eu espero tenha ajudado muitas pessoas, alertado muita gente, muitos jovens e muitos pais. Sim. Eu queria dar esse recado aí, né, pensando um pouquinho no que a gente conversou hoje, que os transtornos alimentares, eles são quadros importantes, eles podem trazer consequências graves para a saúde do indivíduo, eles podem trazer um sofrimento significativo para pessoas, que são pessoas, no geral, jovens, produtivas, que estão perdendo né, a vida no trabalho, estão perdendo possibilidades de conviver com amigos, de ter uma vida significativa, uma vida né, assim, prazerosa, e a família sofrendo junto, e existe tratamento para esses quadros. A pessoa não precisa ter vergonha, não deve ter vergonha, não existe
preocupa, né? E existem lugares, inclusive, que são abertos para tratar, e desde que você procure, por exemplo, né, nesse programa nosso, que é da Unifesp, que é o Proata, a pessoa pode se inscrever, ela não precisa nem de um encaminhamento médico ou de outro profissional. Ela mesma pode procurar na internet quais são esses locais e ela pode se inscrever e passar por uma avaliação. Como que ela procura? Entra no site da universidade? Da universidade e Da procura Unifesp. pelo Proata. Isso, procura Proata. Proata, que é o Programa de Atenção aos Transtornos Alimentares. Tem um link ali onde está escrito preciso de ajuda e a pessoa pode se inscrever por aquele link. Que bom. E ela vai passar por uma avaliação, né? Às vezes a pessoa não tem, ela também não precisa saber antes, né? Se ela tem ideia de que ela está sofrendo por causa da forma como ela come, se ela está sofrendo excessivamente por causa do peso, ela pode se inscrever, ela vai passar por uma avaliação e a gente vai tentar dar um direcionamento para esse caso. Bem que dizem que o envelhecer ensina, né? Eu fiz tudo quanto é dieta que você possa imaginar na vida, como acho que qualquer pessoa, e principalmente trabalhando a vida inteira na televisão. Uma das coisas boas de envelhecer é você saber que não faz mal se você está com 2, 3 quilos a mais ou a menos. Exato. Você tem que se preocupar com a sua saúde. Exato. Não é verdade? É. Que você não vai ser menos porque está um pouco mais gorda, ou um pouco mais magra, ou é um pouco mais alta, ou é um pouco mais baixa. Isso tudo acaba ficando tão fútil quando você vê a vida com os outros olhos ou com a sabedoria do envelhecer. Isso é muito bom. Exatamente. Mara, eu te encontro no @Mara Fernandes Maranhão. Exatamente. Adorei o teu nome, Mara Maranhão. Ficou muito bom sonoro. isso. Mara Fernandes Maranhão. Lá você tem artigos? Eu que coloco falem? algumas coisas. Tá. E assim, também tem meu e-mail, que é Tá, pode falar. mara.proata@gmail.com. Mara.proata. @gmail.com. Se alguém quiser mandar alguma coisa, Alguma dúvida pergunta. em relação ao tratamento, como fazer para se inscrever no tratamento, eu estou à disposição. Fico bem feliz de poder ajudar. Ah, que Tá bom, bom? Mara. Muito obrigada por Foi um ter prazer vindo. estar aqui. Foi um prazer te conhecer. Obrigada pela ajuda aí de estar aqui nesse Pode Saúde, mudando vidas. Um beijo para vocês.